Bom, vamos lá aqui. O nosso primeiro capítulo, o nosso segundo capítulo, conforme dizem, a oferta quando é demais o santo desconfia. E esse capítulo fala exatamente sobre isso, que é o capítulo 2, a questão da reciprocidade, tá? É o velho ditado, é dando que se recebe. E se recebe de novo. Aquela questão, será que faz sentido você receber todas as ajudas, todos os favores que aparecem, surgem no caminho? Sim, faz sentido, sim. Quando com mais intenções, sim. Quando são com mais intenções, melhor analisar. E nós vamos ver nesse ponto aqui o que é que não só o que é que o livro diz, mas também trarei aqui alguns exemplos diários, né, sobre essa questão da reciprocidade, que é o segundo capítulo do livro. Ele fala sobre a reciprocidade. E a reciprocidade, né? Se alguém é natureza do ser humano, né, retribuir ou devolver os favores que recebe. E ele aqui vem com um ponto interessante. Vamos aqui tentar compreender primeiro o que é que ele diz sobre a reciprocidade. A regra da reciprocidade, tá, é a regra que diz, tá, que devemos tentar retribuir na mesma moeda o que a outra pessoa nos concedeu. Se uma mulher nos faz um favor, temos que fazer outro favor em troca. Se um homem nos dá um presente de aniversário, temos que lembrar seu aniversário dando um presente também. Se um casal nos convida para uma festa, temos que convidá-los quando dermos uma festa também. Em virtude da regra da reciprocidade, somos obrigados a retribuir no futuro os favores presentes, os favores, os presentes, convites e os itens semelhantes. O que é que ele está querendo dizer? Tá? É que está querendo dizer que é algo bem interessante, que é isso, claro, é verdade, né? E nós aqui vamos tentar entender porque é que pode ser um perigo, às vezes. Como é que você pode utilizar de forma ética, né? E como é que você pode se proteger quando outros tentam usar de forma não muito ética, nesse caso, tá? E também aqui tem um ponto que nós vamos tentar levar num nível mais abrangente, combinado com outros estudos que falam sobre esta mesma questão, tá? Que é a regra da reciprocidade. Ela aqui diz que o aspecto mais impressionante da reciprocidade, acompanhada da sensação de obrigação, é a sua penetração na cultura humana. Ela é tão generalizada que, após um estudo amplo, tá, relatou que todas as sociedades seguem essa mesma regra. Quer dizer, independentemente do contexto, da geografia, essa regra funciona. É dar e receber. Você recebeu, tem que dar de volta. Mas é bom receber quando tu sabes que as intenções de quem está a dar são intenções puras, genuínas, intenções éticas. Quando são intenções não muito éticas, melhor estar atento a esses pontos. Nós vamos falar como é que você pode estar atento a essas questões e como também vamos tentar aqui trazer que a reciprocidade ela é fundamental. Por quê? Porque ela acompanha a evolução humana, para começar, né? A questão de você fazer parte de grupos, saber que eu posso disponibilizar o que é meu, entregar, doar-se a outra pessoa, ou doar um bem, nesse caso, não ser você propriamente, doar um bem, doar um produto, nesse caso, futuramente eu consigo ter algo. Não é que você pensa que não, só dá pensando que essa pessoa tem que me retribuir. Não, mas tu sabes que de alguma forma a retribuição poderá não vir desta pessoa, poderá vir de uma outra pessoa, talvez da mesma pessoa. Isso ajudou bastante, inclusive, tá? Isso não só do ponto de vista psicológico, mas até do ponto de vista antropológico. Isso é comprovado que o que é que os antropólogos dizem geralmente, tá? Nesse caso, os antropólogos culturais, tá? Eles consideram que essa rede de gratidão, nesse caso a reciprocidade, tá? Ela foi usada, ou ela é um mecanismo adaptativo singular dos seres humanos. Isso permite a divisão de trabalho, a troca de diversas formas de produtos e serviços, tá? E a criação de interdependências. Claro, os seres humanos são dependentes um do outro, né? Nós estamos inseridos em grupos e não só, que conectam os indivíduos em unidades altamente eficientes, tá? Isso é a sensação de obrigação, que conforme ele diz aqui no livro, de obrigação futura, amplamente compartilhada e rigorosamente obedecida,
fez uma diferença enorme na evolução social humana, porque significou que uma pessoa poderia dar algo, comida, energia ou cuidados, para outra, tá? Com a certeza de que a dádiva não estava a ser perdida, tá? Que eu estou a dar e provavelmente seria retribuído de alguma maneira, tá? E pela primeira vez na história evolucionária, o indivíduo podia se desfazer de uma variedade de recursos sem de fato se desfazer delas. Tá? Isso é bom. Esse é o lado positivo da reciprocidade, né? Que é dar esperando algo em troca. Isso é muito comum. Por exemplo, as empresas de software fazem bastante isso, né? Eles disponibilizam uma versão demo, né? Demonstração. Tu vais utilizando essa versão, vais utilizando. Tu usas a versão free, porque tu não tens, às vezes, dinheiro para pagar esse mesmo software, essa mesma ferramenta. Quando as condições melhorarem do seu lado e você decidir pagar, né, usar uma versão, usar um software com mais recursos para a finalidade que o Freedom dava para você, mas com algumas limitações, agora você pode pagar isto. Provavelmente acabarás por pagar qual software. Qual software? É provável que tu pagarás aquele que lá atrás dava uma versão free para você. Por quê? Porque é um sentimento de gratidão da sua parte. Se eu já usava este, se ele disponibilizar uma versão grátis para mim, então é justo, tá? Eu não sou ingrato ao ponto de não pagar, já que eu posso pagar agora, de não pagar esta empresa que me dava uma versão free, tá? E recorrer a uma outra empresa. Então esse sentimento de não ser mal visto, não passar a ser o mal da fita e não só, acaba por gerar esse mesmo pensamento de gratidão, de reciprocidade. Mas ela não para por aí, tá? Nós vamos aqui entender um pouco mais sobre como é que ela funciona, como é que ela, de forma mais prática, ela funciona. Porque ela, quando é usada de forma não ética, por algumas pessoas que querem dar, isso acontece muito. Às vezes são familiares, amigos e não só. Ele fez um favor a você, mas fez com segundas intenções. É uma forma de gerar uma dívida moral ou uma dívida financeira, seja lá o que for. Isso acontece muito, às vezes até em relacionamentos amorosos, né? Você deu algo, você já sabe, tu conheces a fragilidade da outra pessoa, tu deu algo esperando algo em troca, e aquilo acaba por criar uma dívida quase que impagável, em muitos casos. E o que é pior, às vezes você nem precisa cobrar essa dívida a outra pessoa. Ela automaticamente sente-se obrigada a retribuir esta dívida a você, tá? Isso é o ponto. Por isso é necessário termos, às vezes, muito cuidado, que é para nós podermos compreender isso. Um produto, um serviço, um pedido de um familiar, de um amigo, seja lá de quem for, está a ser, uma oferta nesse caso, está a ser dada com intenções genuínas, éticas e apropriadas, ou existem segundas intenções por trás, tá? E como é que funciona essa regra, tá? Não se engane. As sociedades humanas obtêm uma grande vantagem competitiva da regra da reciprocidade e, portanto, zelam para que seus membros sejam educados para obedecê-las e acreditar nela. Cada um de nós foi ensinado a cumprir essa regra e conhece as sanções sociais e o menosprezo, tá? Reservados para quem quer que a viole. Por conta da aversão geral por quem recebe, tá? Por quem recebe sem fazer nenhum esforço por retribuir, costumamos, tá? Agir, tá? Para não sermos considerados como parasitas, ingratos ou aproveitadores. No processo, porém, podemos ser explorados por indivíduos que procuram tirar vantagem de nossa gratidão. E isso é bem verdade. E ele aqui traz aqui um contexto. Eu, né, como já cheguei a ler esse contexto várias vezes, eu explicarei para vocês qual é esse contexto que ele traz aqui. Mas dentro desse contexto há um ponto que para mim diria que é o mais preocupante neste caso, que é a questão da reciprocidade. Às vezes você acaba por retribuir mesmo não gostando da pessoa. Você não gosta da pessoa, você não suporta, a pessoa sabe que é uma pessoa má, uma pessoa com péssimas intenções, mas és obrigado a retribuir o favor. É por essa razão, né, que diz que é necessário ter muito cuidado a receber favores. E os profissionais de persuasão, eles utilizam isso com muita
a frequência, principalmente políticos, utilizam muito isto, né? Que é favores, já sabem que depois, ah, de alguma forma, tu terás de retribuir, né? Às vezes amigos, às vezes vizinhos, às vezes paqueras e não só, daria um monte de coisas para essa pessoa, às vezes sem que ela pedisse, nesse caso, porque eu já sei que futuramente eu teria alguma coisa em troca. Faz sentido? Sim, faz sentido receber as coisas, sim. Só que você precisa entender, nós aqui no final vamos explicar depois como é que essa regra funciona, como é que você pode entender, quando é que podes aceitar um favor, né? Nesse caso, uma ajuda, um bem, um serviço de alguém, e entender se este favor, esta doação, esta entrega está a ser de forma genuína ou existem segundas intenções por trás. E ele aqui explica este ponto que ele diz o seguinte, que ele aqui traz traz aqui um contexto que é para nós entendermos pelo menos como é que a reciprocidade pode ser explorada, tá? Ele aqui apresenta um contexto que é um estudo, tá? Que foi conduzido pelo psicólogo Dennis Regan, tá? Em 1971. Foi parte de uma pesquisa, tá? De apreciação artística, que ele diz o seguinte aqui. Ele colocou, foi um estudo que ele colocou para nós podermos entender o contexto exatamente daquilo que ele explica aqui, como é que essa regra pode ser um pouco perigosa. Ele colocou, tá, dois participantes, nesse caso, dois participantes, mas só que um dos participantes era assistente pessoal desse mesmo psicólogo. Eles queriam entender como é que funciona essa questão da reciprocidade. Será que as pessoas tendem a aceitar pedidos de pessoas que, de alguma forma, já ajudaram ou receberam ajudas ou favores dessa pessoa, ou nem por isso? E o mais importante, até que ponto é que isto pode ser prejudicial? Até que ponto é que as pessoas podem utilizar isto para poder prejudicar? Nesse caso, né? Tirar algum proveito, manipular você ou persuadir tu a fazeres isso. Ela aqui conta nessa história que dois participantes, um é o Joy, né? Apresentam como Joy, nesse caso, ah, estavam numa apreciação artística e daquela apreciação, lembrando, são dois participantes. Um dos participantes estava lá como figurante, porque um dos participantes, que é o Joy, era assistente do psicólogo. Só o outro participante é que era o participante real. Ele nem sabia que estava a passar por isso. Era um e eram vários participantes depois. Ele chegava ao outro participante e fazia o seguinte: enquanto estavam a conversar, ele perguntava: essa obra é bonita, assim, é bonita, não gostei da obra, não, também gostei da obra e tudo, não, também gostei da obra tal. E aquela conversa, a conversa ia rolando. De repente, o participante, que é o assistente do psicólogo, que é o Joy, ele saía e pegava comprava refrigerante, duas Coca-Cola, chegava e dava um para o participante. Ficavam aí a beber. Aquele gesto que parecia um gesto, vamos dizer que quase de boa vontade, por trás existiam segundas intenções, mas claro, fazia parte do estudo. Nesse caso, eles queriam entender esse ponto. Ele dava o refrigerante e depois, no final, ele pedia um favor para o participante. Dizia para ele: olha, eu estou aqui a vender rifas de jogos e se eu conseguir vender uma rifa, em cada rifa eu ganho $50. O que acontecia? Os participantes, claro, né, compravam. Só que o que é que se percebeu no final? Aqueles que recebiam o primeiro favor do Joy, nesse caso, que ele pagava a bebida, estavam mais propensos a comprarem mais rifa do que propriamente aqueles que não recebiam nenhum favor. Parece ser muito simples essa questão desse estudo de observação, mas não. Só que tem um ponto mais em frente, né, mais à frente, que ele depois percebeu o seguinte: existia um ponto dentro do estudo que era um pouco mais intrigante, que era a questão: quando comparavam aqueles que gostavam ou que gostaram da conversa que tiveram com o Joy, em relação àqueles que não gostavam, em relação àqueles que não compravam ou que não recebiam ajuda do Joy, a diferença não era assim tão expressiva. O que é que eu estou querendo dizer? Eles perceberam que
O que estava em jogo na compra do bilhete não era se a pessoa gostava ou não do Joy. Era simplesmente que eu preciso retribuir um favor a ele. Tudo muito bem. Ele chegou, deu-me um refrigerante, uma Coca-Cola. Ele comprou a Coca-Cola. Eu nem pedi. E aqui vem um ponto perigoso que muita gente são né, os não éticos, as pessoas que os aproveitadores acabam por utilizar que é para prejudicar os demais. Quer dar um favor, às vezes você nem pediu o favor para a pessoa e o ponto principal que é você só não pediu o favor como você nem consegue perceber que quem está no domínio, quem está a escolher, quem está a determinar as opções dos favores a serem retribuídos, dos favores dados e dos favores a serem retribuídos, é quem está a utilizar essa mesma técnica. Por exemplo, no caso do Joy. Se ele chegou e deu uma Coca-Cola, quem escolheu o primeiro favor a ser dado? Claro que não é o outro participante. Foi ele quem escolheu a Coca-Cola, porque ele nem perguntou ao outro participante: tu queres beber uma Coca-Cola? Não. Ele simplesmente foi, comprou e trouxe. Segundo, ele já tá, no primeiro ponto ele já está no comando. Por quê? O primeiro favor a ser escolhido foi por ele. E o segundo favor, que é a retribuição, ele também está no comando. Por que razão? Estou a vender rifas e se tu comprares as rifas, em cada rifa eu ganho $50. Imagina. O favor, o primeiro, foi ele que escolheu. Segundo, a retribuição também foi escolha do próprio Joy. O que é que isso quer dizer? Profissionais de persuasão e de influência, eles sabem exatamente o que é que eles podem dar e automaticamente eles já sabem qual é o benefício que eles querem receber em troca. Políticos usam isso perfeitamente. Quero ganhar uma campanha X, uma campanha tal, o que é que ele faz? Dá um prêmio para você ou faz um favor para você, ou seja lá para o assistente ou para o povo daquela zona, né? Dá aí uma caridade, vai fazer um favor, entrega lá bens, por aí fora, comidas e tal, essas coisas todas. Foi ele que escolheu o primeiro o artigo a oferecer. E segundo, ele também sabe exatamente qual é o benefício, qual é a retribuição que deve ser dada. Então, no final, quem está no comando é a pessoa que tomou a própria iniciativa. E o Robert aqui até faz até menção desse ponto. Pessoal, que ele diz o seguinte, aqui tem um ponto que ele diz o seguinte, tá? Que é a regra esmagadora. Uma das razões, tá, para a eficiência da reciprocidade, como um dispositivo para obter o consentimento de outra pessoa, é a sua força esmagadora. Muitas vezes, capaz de produzir uma resposta positiva a um pedido que não fosse a sensação de gratidão, com certeza seria recusado. Tá? Essa questão. Alguns favores a serem que chegarem a nós, precisamos às vezes analisar se faz sentido ou não nós recebermos o favor ou nem por isso. Quais são as intenções por trás de quem está a ajudar isso? Ah, não, mas eu posso aceitar quando ele pedir algo em troca, rejeitarei. Não é tão bem assim. A questão de gratidão, você não quer parecer ser uma pessoa má, uma pessoa ingrata, uma pessoa aproveitadora, tá? Acabas por ceder ao favor. Ainda que você não goste dessa pessoa, não é para você fazer, para não gosto muito do fulano, mas farei só. Ele daquela vez ajudou o fulano, não fez isso por mim. Então esse é um ponto que deve ser observado, tá? E ele aqui também, que ele diz no final que é, além do interesse, do seu interesse, do impacto da reciprocidade sobre o consentimento, tá? O estudo também estava investigado como a simpatia ou a afinidade por uma pessoa afeta a nossa disposição de satisfazer um pedido seu. Para medir como a simpatia por Joy afetava as decisões dos voluntários de comprar seus bilhetes de rifa, o psicólogo, tá, nesse caso que conduziu o estudo, pediu que os participantes preenchessem, nesse caso, diversas escalas de classificação indicando quanto gostariam ou quanto haviam gostado do Joy, nesse caso. Depois ele comparou aqueles que gostavam dele e aqueles que não gostavam, aquele que eu já fiz menção. A questão do gostar dele não estava na pauta. Mesmo aqueles que não gostavam tanto dele, né? Mas que receberam o favor, né? Nesse caso o primeiro favor, que foi o refrigerante, acabaram por ceder ao mesmo pedido também, que foi a compra das rifas. Tá? E aqui ele diz no final que a descoberta interessante do experimento, no entanto,
foi que a relação entre gostar e consentir foi completamente ignorada no caso em que os voluntários haviam ganho, ou ganhado, né, haviam ganhado um refrigerante de Joy. Eu estou a dar porque gosto dela, eu estou a dar porque eu estou a consentir, né? Nesse caso, estou a deixar-me levar no pedido ou pelo bem que ele fez inicialmente. E ele aqui no final ainda toca ao ponto que ele diz: para aqueles que lhe deviam um favor, não fazia nenhuma diferença se gostavam ou não dele, tá? Eles sentiram uma sensação de obrigação de retribuir e assim procederam. Um exemplo de uma questão de reciprocidade: entras para um supermercado e encontras lá degustações, amostras grátis. Isso é técnica de persuasão. Ficas lá a comer, às vezes a degustar as amostras grátis. Quando você pensa em comprar um produto, ou se o vendedor pedir que você compre o produto, imagina, ele já deu para mim de favor, eu já comi bastante, degustei, a custo zero. Faz sentido pelo menos eu comprar algo. Vou dar exemplo. Aos meninos, esse é o exemplo que eu darei sobre a reciprocidade e é muito utilizada, principalmente aqui em Angola, Luanda, nos jovens fazem, os meninos que ficam lá a limpar os sapatos. Isso acontece muito na cidade. Os meninos que ficam lá a limpar os sapatos na cidade. Só que vamos tentar que vocês vão... Os engraxadores. Acho que vocês vão conseguir pegar o ponto. Não sei se já passaram por isso. Tu passas aí na cidade e os rapazes passam de repente. Cota. Não vai dar um brilho. Às vezes o que a malta diz às vezes? Não se preocupa, rapaz, está limpo. Não se preocupa, só vou tirar um pouco. Não vais pagar. Ou pisaste. É 100. É 150. Já dá um preço. É 150. Não, até não. Ele vai limpar mesmo. O rapaz limpará. Sim, limpará, custo zero. Ele vai limpar. Depois dele limpar, qual é o sentimento que gera em você? Pô, também não posso ser ingrato ao ponto, vai já limpou, tenho que pagar. Tenho que pagar, sim. Entende? Ele já fez. É como intermediário, às vezes, por aí fora, né? Um corretor, seja lá de imóvel, conseguiu um espaço para você. Diz, não vou cobrar nada. Mas ele conseguiu. É justo, eu retribuo o favor a esta pessoa. Só que há pessoas que fazem isso com mais intenções. Aí está o ponto, tá? Com mais intenções. Ele dá-te um favor, você pensa mesmo que é um favor, e você nem sabe que automaticamente aquele favor acaba por desenvolver ou gerar um sentimento de retribuição de gratidão. Essa pessoa ajudou, então preciso retribuir. Esta pessoa de alguma forma, ainda que você não goste desta mesma pessoa. Infelizmente é complicado. E muita gente acaba por aproveitar-se disso. Amostras grátis é uma delas, tá? Isso acontece muito, as pessoas dão algo de favor. O outro ponto é a questão dos programas free, as versões de demonstrações, de favor. Você precisa retribuir de alguma forma no final. Não, eles deram de favor. Não deram para você. Não, é para mim conhecer. Não é para conhecer a plataforma, esquece isso. Aí existe uma técnica por trás nesta versão free desse mesmo programa. E como eu disse, né, a política é um dos pontos mais utilizados nesta vertente. E aqui tem um ponto que ela aqui diz o seguinte, que nós até falamos, que o Robert aqui diz o seguinte, que a regra da reciprocidade, ela reforça dívidas não solicitadas, aquilo que nós já falamos, né? Fiz um favor, depois amanhã automaticamente você acaba por desenvolver esse sentimento de dívida, né, para a outra pessoa, né? Comumente nós falamos são dívida moral, né? E essa dívida geralmente não tem preço, quase que não passa, tá? Ele aqui ainda diz o seguinte, que já dissemos que o poder da reciprocidade é tão grande que mesmo pessoas estranhas, mas importunas, podem aumentar a chance de conseguir nosso consentimento se primeiro nos fizerem um favor. No entanto, existe um outro aspecto da regra que permite a ocorrência deste fenômeno. Uma pessoa pode, né, ter um sentimento de gratidão fazendo-nos um favor não solicitado, tá? Então esse é o ponto que nós estávamos aí a explicar e que ele toca aqui neste ponto. É o seguinte, isso não é a questão da reciprocidade, já fez menção no princípio, ela não é má em todo, não, claro, quando é usada de forma ética, ok, mas quando é usada de forma não muito ética,
já sabes, precisas ficar atento nessa questão. Tá? E aqui está um ponto aqui que ela aqui toca, que diz o seguinte, que é a questão de receber favores, né? Essa regra, a regra afirma, tá? Que existe uma obrigação de dar, uma obrigação de receber e uma obrigação de retribuir. Tá? Que você deu, deve receber e também deve retribuir o mesmo. Que é o exemplo, né? A questão da Coca-Cola, né? Que nenhum voluntário recusou a oferta nesse caso, né? O Joy deu aí a bebida, ninguém recusou e depois acabaram acabaram por retribuir o favor. E aqui no final tem um ponto que ele diz o seguinte: embora a obrigação de retribuir constitua essencialmente, constitua a essência da reciprocidade dessa regra, a obrigação de receber é que torna a regra tão fácil de ser explorada. Tá? Por quê? Porque a obrigação de receber, tá? Ele diz que a obrigação de receber reduz nossa capacidade de escolher o beneficiário de nossa gratidão, colocando o poder na mão ou nas mãos dos outros, tá? Que nós já dissemos, deu exemplo do caso do Joy. Foi ele que escolheu a oferta, que é o refrigerante, e no final também foi ele que escolheu a retribuição que queria receber, que é comprar as rifas, porque ele quer ganhar X. Né? Ele que escolheu, não foi escolha do outro participante nesse caso, ele escolheu. E isso é muito comum. Vamos aqui tentar entender isso, né? Principalmente no que diz respeito a relacionamento, nessa nova dinâmica, principalmente homens e mulheres, e aqueles homens, infelizmente, a sociedade vai caminhando por essa via, né? Ele conhece alguém, conhece uma jovem, e ele vai dando pequenos favores, né? Vai pegar a jovem, leva para casa, dá uma bolé, leva para a escola, leva para o trabalho, dá um saldo, um telemóvel, paga aí, vão para o restaurante, que é para comerem alguma coisa, tratamento do cabelo, por aí fora. Claro, quando é com boas intenções, ok, isso ok, sem problema nenhum. Só que muitos fazem isso com segunda intenção, porque ela sabe, no momento em que eu vou dando isto aqui, depois, né, pedirei algo em troca, geralmente, infelizmente, né? Já sabemos onde é que isso depois acaba por terminar nesse caso, né? Acabamos sem muitas opções, ou com muitas opções, às vezes, algumas conseguem resistir, mas outras, infelizmente, acabam por cair nesta armadilha, né? Dessas escolhas, tá? Ele aqui, e o outro ponto também que é fundamental, isso aqui é interessante que o Robert toca aqui neste ponto, que é vamos pensar no caso do Joy, que deu refrigerante. Ele deu refrigerante e recebeu em troca compras de rifas. Provavelmente ele recebeu compras de rifas e ele ganharia $50 em cada rifa. Um refrigerante não custa $50 lá para os Estados Unidos. No nosso caso, imagina, se uma rifa custa 5 mil, ele deu um refrigerante que custa menos de 1.000. Pô, é uma troca desigual, não é muito justa. Tá? Esse é o ponto da questão da reciprocidade, quando é utilizada de forma ou com a intenção de explorar a outra parte. Você deu pequenos favores, só que a retribuição desse favor é de forma totalmente desigual. Ele aqui toca nesse ponto que ele diz o seguinte, que a regra da reciprocidade pode desencadear a troca desiguais. Existe mais um aspecto da regra da reciprocidade que permite que ela seja explorada visando o lucro. Embora tenha se desenvolvido para promover trocas iguais entre parceiros, tá? A regra pode ser usada para produzir resultados desiguais. Ela exige que um tipo de ação seja retribuída como um tipo de ação semelhante. Um favor deve ser pago com outro favor. Não, tá? Com negligência e certamente não com ataque. Porém, certa flexibilidade é tolerada. Exemplo, né? Um favor inicial pequeno pode fazer com que a sensação de obrigação concorde com uma retribuição bem maior. Já que, como vimos anteriormente, a regra possibilita que uma pessoa escolha a natureza do primeiro favor, gerador da dívida, e também a natureza da retribuição, quitadora da dívida. Poderíamos ser facilmente induzidos a uma troca injusta por aqueles
que queiram explorar essa regra, tá? Então esse é o ponto que nós devemos, às vezes, prestar atenção, né? Que é a questão da persuasão, nesse caso da reciprocidade. É preciso ter muito cuidado a receber favores, tá? Pequenos favores podem cobrar caro. Preciso ter muita atenção nesse ponto. Primeiro, quando é questões não éticas. Agora, quando você quer usar de forma ética, tu és vendedor, tu és profissional, não só, também tem esse ponto, né? Eu sou uma empresa, tu és um profissional. Eu posso fazer pequenos favores, e isso acontece, vamos lá pensar na internet, né? Eu vou produzindo conteúdo para você, estou dando conhecimento, tá? Isso é muito comum, imagina, este é um livro, né? Por exemplo, este é o livro. Eu comprei o livro, por exemplo, e aí eu estudei o livro, estou aqui a explicar para você, tentando contextualizar, trazendo exemplo. Depois, de repente, né, vai lá com o tempo, você vai produzindo mais conteúdo, de repente você lanças um programa de mentoria, né? Ou mentoria ou consultoria. Isso é justo, isso é de forma justa, tá bom? Eu produzi conhecimento, dei para você, tu conseguiu gerar, ter resultado com base naquilo que eu transmiti para você, e no final tu compraste um serviço meu ou alguma coisa do gênero. É claro que o preço do serviço a ser comprado não se compara com o preço do livro. O preço do livro pode ser menos em relação ao preço do próprio serviço. Mas é justo, é de forma ética, né? É como um professor, por exemplo. É a mesma coisa. É como um médico, por exemplo, né? Aquilo que ele vai ganhar na vida como médico não se compara àquilo que ele gastou no processo de formação. Ele vai ganhar mais do que aquilo que ele gastou no processo de formação. E isso é justo. No teu caso também é a mesma coisa. Aquilo que você faz profissionalmente, quando comparado os ganhos que você teve na tua área de atuação e aquilo que você investiu na tua formação é totalmente desproporcional. Então, nestes aspectos, é justo, é certo pegar esses pontos, né? Que é a questão de você dar pequenos favores que é para pegar um benefício maior. Agora, quando é de forma não ética, aí é um caso grave. Nós precisamos ter atenção nestes mesmos pontos, que é extremamente fundamental, tá? Sei lá, aqui, que também daqui ainda faz menção, que a parte... Sim, aqui nós já falamos sobre isso, que alguma vez vocês já receberam algum favor e sentiram-se obrigado a retribuir? Já. Mas foi a retribuição com ou sem vontade. Eu gerou aquele sentimento, se eu soubesse, não aceitaria. Para além desse sentimento, às vezes tu pensas mesmo, eu nem quero aceitar porque eu já sei o que vai acontecer depois. Mas ainda assim você mas ainda assim tu aceitas. Sim. Temos que aceitar. Isso é muito comum. Isso, mas também é um ponto. Se a pessoa deu para você de forma ética, é muito normal. Com boas intenções. Agora, se ele fez isso de forma não muito ética, aí é um outro ponto que devemos refletir. Por isso é necessário ter muito cuidado. Não é que aqui não estamos a apoiar a questão de não aceite favores. Não, nada disso. Claro, podes perder oportunidades por causa disso. O que estamos a dizer aqui não é isso. Nós estamos a querer dizer a questão de você entender como e quando é que estes favores devem ser aceitos. E aqui, na parte do final, na parte da defesa, ela aqui ainda diz como é que nós podemos respeitar essa regra, né? Ela aqui diz o seguinte, né? Como fazer para neutralizar o efeito de uma regra social, como a reciprocidade, como da reciprocidade. Uma vez ativada, ela parece generalizada demais para escaparmos e forte demais para dominarmos. Talvez a resposta seja impossibilitar sua ativação. Talvez possamos evitar um confronto com a regra impedindo que um solicitante mobilize sua força contra nós desde o princípio. Ou podemos evitar o problema rejeitando o favor inicial do solicitante ou suas concessões para conosco. Não, fica à vontade, podes fazer. Depois, não, fica à vontade. Não, eu prefiro pagar. Não, eu prefiro pagar. Não, podes levar. Não, eu prefiro pagar. Não, ela fica à vontade, pode sentar. Não se preocupa, que eu estou bem, posso permanecer aqui em pé. Não, fica à vontade, podes levar. Não, fica à vontade. Não, obrigado. Não. Então, esses pontos, você entender, mas isso só deves levar isso em conta quando tu tens noção que há segundas intenções por trás. Ok? E outro ponto também que tu podes utilizar sobre a regra para tu evitares isso é que ele diz o quê? Que a outra solução, que parece mais promissora, tá?
ela nos aconselha a aceitar os favores, as ofertas dos outros, mas apenas pelo que são, não pelo que simulam ser, tá? Isso aqui você precisará entender, né? Que se alguém oferece um favor de boa fé, podemos muito bem aceitar aquilo que nós já dissemos. Se a intenção por trás for ética, podemos aceitar mais, pá. Se não há essa intenção ética, é melhor que nós evitemos esse ponto. Então, prestem atenção nesse ponto, que é fundamental, a questão dos favores. E como é que tu podes utilizar isso? Fazer pequenas concessões, ou dar pequenas amostras, fazer pequenos favores, e depois, no final, pegar um bem maior. Ou como é que tu podes evitar isto? Não cair nesta regra. Evitando receber pequenos favores ou pequenas concessões. Então, isso é extremamente fundamental, tá? Eu já tive um colega assim, de exemplo. Já tive um colega assim que não aceitava a favor de ninguém. Nós pensávamos, para esse camarada aqui, não aceita a favor de ninguém. Por um lado, é bom. Só que, por outro lado, é péssimo, porque muitos favores que eram proporcionados eram favores genuínos, éticos, e não só, tá? E o outro ponto, tá? Que é aqui no final, a decisão, tá? Que ele aqui toca no final, que nós já falamos isso, mas só para nos reforçarmos que a decisão de satisfazer o pedido do outro costuma ser influenciada pela regra da reciprocidade, uma tática apreciada e rentável de certos profissionais de persuasão é dar algo antes de pedir um favor como retribuição. Tá? Então esse é o ponto que nós já dissemos. E como é que nós nos defendemos, também fazendo um resumo, que a nossa melhor defesa contra essa questão da reciprocidade, tá? Não é a rejeição na sua totalidade, tá? Em vez disso, devemos aceitar favores ou concessões iniciais com boa fé, mas que temos que estar mas temos que estar pronto para redefini-los com truques caso se revelem como tais, tá? Uma vez redefinidos, não mais teremos a necessidade de responder com um favor ou uma concessão de nossa parte. Uau, isso aqui é uma técnica extremamente fundamental e todo mundo, às vezes, nós caímos nisso com muita facilidade. Deixa aqui dar um outro exemplo. A questão do favor. Certa vez, enquanto eu estava saindo do trabalho e era tempo chuvoso, e por alguma razão eu passei aí numas ruas que é para poder cortar aí o caminho das vias principais e infelizmente o pneu do carro entrou aí numa sarjeta, aí no esgoto, uma parte do asfalto que estava danificada e estava cheia de água, mas não era muito visível. E aí acabei por entrar aí. E de repente, né, os jovens começaram a ajudar, a tentar tirar. Uns foram mais direito, né, que se quiseres que nós ajudamos, tens que pagar alguma coisa. Eu disse, beleza, pode vir, vou pagar alguma coisa. Mas tem um que foi o primeiro que chegou, assim, de forma amigável, humildinho, inclusive, foi fazendo por aí fora. Ele foi tentando, como não conseguiu, é que esses jovens, chamamos outros, e chegaram e logo pediram. Só que no final, o rapaz, que inicialmente estava aí a dar a força dele, ele não aceitou. No ato de pagamento, quando eu dei o pagamento para eles, ele não aceitou o dinheiro, disse que não, só fez mesmo isso, por uma questão de bondade e tal, mas não precisava. Só que ele disse que ele viu, né, um cartaz muito ligado aos serviços que eu faço, e ele pediu, não, será que poderia, que depois que gostaria de pegar esse serviço, não poderia só dar o seu contato e tal. Imagina, eu pensei, pô, também não posso dar um contato errado nesse rapaz. Ele ajudou-me, chegou, foi o primeiro, eu estava aqui sozinho a tentar, não consegui, ele veio, tentou, e depois ele recorreu a outras pessoas, não faz sentido, quando eu também não sou assim tão mal, ponto de mentira, até o meu contato, não acho que isso é feio, né? Não funciona. E eu dei o meu contato para o rapaz. Só que infelizmente era bom se eu não desse. Depois se tornou muita chatice, ligações a pedir oportunidades de trabalho, essa coisa. Mesmo assim, é claro, quando não consigo ajudar, dar a oportunidade de trabalho por aí fora, não tenho como tal, mas continuo sempre a ajudar por aí fora, sempre aí a pressionar. Eu dei um número por quê? Porque eu me senti na obrigação, tá? Ele ajudou-me. Eu pensei até que ele queria pedir um outro favor, mas infelizmente acabou por pedir um favor que eu não esperava. Mas eu dei o número por quê? Não deu o número porque eu queria dar. Não, eu dei o número porque gerou um sentimento de obrigação. Ela ajudou-me, foi o primeiro, então não faria sentido eu dar um número errado no mesmo jovem. Então é necessário nós
observarmos este ponto. Seria bom, já os outros que depois chegaram nem pediram contato, porque eles sabiam, aquele ponto, ajudo o senhor a tirar o carro, tu me pagas. E aí foi a dinâmica. Boa, turma, esse aqui é o primeiro, o segundo, nesse caso, tá, ponto que nós mencionamos, tá? Primeiro já falávamos sobre as armas de influência, onde nós tocamos no ponto do clique zoom, das ações que são tomadas de forma automática, né? Como preço, associam com o valor, quando não é verdade, né? É positivo nós agirmos muitas vezes no piloto automático? Sim, precisamos agir muitas das vezes, a maior parte das coisas que nós fazemos no dia são coisas feitas de forma automática, sem pensar. E isso é bom, porque reduz tempo, esforço, e não só. E também porque não temos capacidade para isso. Segundo ponto, faz sentido? Não, porque quando às vezes podemos tomar decisões das quais não temos tanta informação e acaba por ser prejudicial, ou podemos nos colocar numa situação extremamente perigosa, tá? Como é o caso do exemplo que nós demos da amiga do Robert, né, que tinha as pedras preciosas, acabou por vender, né, num descuido de preço, acabou por vender todos os produtos ou dobrar o preço. Por que razão? Porque os turistas associaram. Se é mais caro, tem mais qualidade, mas não necessariamente, tá? Então, esse é um ponto que nós devemos observar. E o segundo ponto que nós falamos, né, que é já o capítulo 2, era sobre a reciprocidade, que é a questão de dar e receber. Como é que nós podemos fazer pequenas concessões para outras pessoas? Olha, é o seguinte, imagina que você é um vendedor, é um profissional, não importa a área, né? E a pessoa, tu dizes para a pessoa, isso, vamos tentar dar um exemplo em casa, entre irmãos. Tu pedes um favor para um dos seus irmãos, seja lá quem for, um irmão, seja lá, ou um primo, seja lá o que for. E às vezes é muito comum irmãos estiverem na mesma faixa etária, às vezes, ou no mesmo intervalo de idade, que a tendência às vezes é o quê? Tá bem, ele pediu-te um favor, só que tu rejeitou. Ele às vezes tu dizes para ela, tá bom, se tu fazeres isto, então eu darei e tal. Não, se tu fazeres isso, eu posso trazer aquilo. Claro, é uma troca justa, né? Essa questão de... Se ele dizer não, não quero, não tem como. Ou, se ele fazer, você é obrigado a retribuir o mesmo favor. Porque ele já fez, tal, essa coisa tem que retribuir o mesmo favor. O mesmo também acontece no relacionamento, às vezes em casa, entre irmãos, primos, companheiros, esposa, namorada. Acontece no trabalho, teu colega tirou-te de uma situação, ajudou-te com algo, fez um trabalho que deveria ser seu, você precisa depois retribuir, porque sugere esse sentimento de gratidão. Ou supermercados, profissionais que dão a eles amostras grátis, ou os programas free, né, demonstrações de programas, também gera essa questão do sentimento de gratidão. Quando é de forma ética, é correto. Quando é de forma não ética, não é muito apropriado.